E nós vamos pautar o nosso estudo hoje no tema Mediunidade e Escola de Aperfeiçoamento. Então, o que a gente vai abordar mesmo é o motivo pelo qual a mediunidade conduz o indivíduo ao seu aperfeiçoamento pessoal como espírito em si. Para a gente entender, o que é mediunidade e como a gente trabalha com mediunidade, tem essa passagem que é bastante interessante, essa pequena historinha, que relata sobre algo que aconteceu no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos ficava na cidade de Delfos, na Grécia, e era um oráculo, e lá tinha uma pitonisa, que no final era uma médium, mas que na época era chamada de pitonisa. Então todas as pessoas que queriam uma orientação, elas iam até o oráculo buscar a orientação que desejavam. E isso era muito abrangente, desde questões pessoais até como questões políticas. E essa história diz então, que a pitonisa ela dava as orientações, não era muitas vezes de uma forma direta. Então por isso que precisava de alguém para traduzir, explicar para o indivíduo o que a pitonisa quis dizer. Então certa vez foi um rei se consultar com a pitonisa, e ele perguntou se ele deveria ir à guerra. Ele queria saber se ele indo à guerra contra outro reino, no final o que ele queria saber se ele sairia vitorioso. A resposta da pitonisa foi: se você for à guerra, destruirá um grande reino. Mas obviamente, por causa do nosso orgulho, diante de uma informação como essa, nós temos que nós vamos destruir um grande reino. Então o rei foi à guerra, só que o seu reino foi destruído. Então a pitonisa não errou, realmente um grande reino foi destruído, só que não era aquele reino que ele desejava. Então quando a gente fala de mediunidade, orientação de espíritos, essas orientações são sempre de forma a nos levar a pensar, certo? Nós sempre temos que trazer isso em mente. Informação de espírito nos leva a pensar, nos leva a uma profunda reflexão para o entendimento de nós mesmos. Uma coisa que é importante a gente distinguir, e muitas vezes a gente toma uma coisa pela outra, é a distinção entre desenvolvimento mediúnico e educação mediúnica. Então, às vezes, nós vemos um médium com uma grande potencialidade mediúnica, mas não necessariamente ele é educado, mediunicamente falando. Em contrapartida, um indivíduo que não tem uma mediunidade, um potencial mediúnico tão elevado, ele pode ser adequadamente educado. Então nós sempre vamos dar preferência para trabalhar com os médiuns educados. Se ele for de uma alta capacidade ou potencialidade mediúnica, ótimo, mas a preferência vai sempre ser um médium educado. Então todos nós, sejamos médiuns, mais especificamente, nós precisamos educar a nossa mediunidade, seja ela qual nível for. Pode ser muito pequena ou muito elevada, porque alta capacidade mediúnica com baixa educação mediúnica certamente vai conduzir à perturbação, certo? Quanto mais potencialidade mediúnica o indivíduo tiver e quanto menos educação ele tiver, mais perturbado ele vai ser. E muitas vezes essa perturbação não se restringe ao médium apenas, ele vai englobar inclusive os familiares, dependendo do nível dessa perturbação. E às vezes, obviamente, nós tendemos a procurar médicos quando o que o indivíduo realmente precisa é de educação mediúnica. Agora, a educação mediúnica não é algo que a gente consegue assistindo uma ou duas palestras, muitas vezes vem uma palestra por semana. Não é assim que se educa a mediunidade. A mediunidade se educa com suor e perseverança. Nós precisamos nos dedicar ao entendimento daquilo que faz parte da nossa vida.
A partir do momento que nós nos descobrimos como médiuns, a mediunidade passa a fazer parte da nossa vida, 24 horas por dia. Não é apenas os momentos que nós estamos numa casa espírita, mas a todos os momentos nós precisamos estar atentos, alertas, para que possamos conduzir essa mediunidade de uma forma adequada, sem nos causar dano. Mediunidade é uma coisa abençoada, né? Eu sou médium, eu sou apaixonado pela mediunidade. Eu não conseguiria assim me enxergar sem ser médium, por causa do tanto que eu já tive oportunidade de aprender, tanto através do estudo quanto com o contato com esses espíritos. Então eu não consigo me imaginar como teria sido a minha vida, ou como seria ainda a minha vida, sem eu ter essa potencialidade mediúnica. E nós nem estamos falando, né, de uma potencialidade muito alta, não estamos nem falando de uma grande potencialidade mediúnica, mas com o que a gente já tem, já nos propiciou meios de aprendizado, de evolução, também muito importantes. Quando a gente fala em mediunidade, ela pode ser abordada sobre 3 aspectos distintos. Mediunidade, ou médium enquanto medianeiro, é aquele que faz a parte de medianeiro entre os encarnados e desencarnados. Então essa é a função do médium. Eu sou médium, qual é a minha função? Servir de medianeiro. Então médium, enquanto medianeiro, é a função dele, certo? Assim, se eu fosse pedreiro, qual é a minha função? Construir casas, prédios, etc. Se eu fosse motorista, qual era a minha função? Dirigir. Se eu sou médium, qual é a minha função? Servir de medianeiro. Mas, obviamente, para eu servir de medianeiro, é preciso, necessário, suprir vários itens para que eu seja capacitado a servir de medianeiro. Assim como se eu fosse motorista, eu precisaria suprir várias coisas para eu poder exercer a minha função de motorista. Nós temos também médium como descentralização dos elementos constitutivos. E o terceiro é médium com alto grau de permeio dos limites da psique. Então nós vemos que como é que eu vou interpretar o que é médium, como eu vou interpretar o que é mediunidade. Então eu tenho que interpretá-la na sua totalidade para eu poder ver como eu vou trabalhar com essa potencialidade que existe em mim e no que isso interfere. A mediunidade, o que ela interfere? Porque quando a gente fala médium como medianeiro, é uma coisa muito simplista, muito direta, é a minha função, eu vou ser medianeiro. Mas só que para eu ser medianeiro, vários processos ocorrem na minha estrutura física perispiritual. Entendendo esses processos que ocorrem nessa estrutura, é que eu vou ter condições de educá-la. Eu só vou conseguir educar a mediunidade quando eu entender os processos que ocorrem em mim. Então, por isso eu preciso me entender, né, enquanto médium, como descentralização dos elementos constitutivos, porque isso atua no nível material. Então, médium como medianeiro é a função. Descentralização dos elementos constitutivos é a nível material. O que a gente fala? Qual é o processo que ocorre a nível material? É essa descentralização onde, para que o fenômeno ocorra, vai ser necessário ao menos um afrouxamento entre perispírito e corpo físico. Então é uma questão material. Nós estamos falando de um processo físico, tanto no corpo físico quanto no perispírito. Então, se eu por acaso entrar em contato com um espírito desencarnado que esteja aqui, é porque de alguma forma parte dessa minha estrutura físico-perispiritual afrouxou. Eu não preciso entrar num transe profundo para entrar em comunhão com os espíritos desencarnados. Eu mesmo aqui, fazendo esse estudo, mantendo minha consciência, eu posso enxergar um espírito, eu posso ouvir o que um espírito quer me dizer, eu posso receber essa informação por intuição,
mas por quê? Houve um afrouxamento. Sempre vai haver um afrouxamento. Eu vi espírito, houve um afrouxamento. Eu ouvi o espírito, houve um afrouxamento. Entrei em transe, não necessariamente. Quando a gente fala em alto grau de permeio dos limites da psique, nós já estamos falando em processos a nível mental. Então, essa permeabilidade é que me categoriza como médium. Então, quando eu falo, que eu vou participar de um fenômeno mediúnico agindo como médium, então eu vou exercer a minha função de médium, parte da minha estrutura material, físico, perispiritual vai ser envolvida nesse processo, e a minha estrutura psíquica ou a minha mente também vai entrar nesse processo para que eu exerça a minha função, que é a de medianeiro. O que vocês veriam é apenas a minha função, medianeiro. Olha, o espírito que está aqui está dizendo isso, aquilo. Então é isso que vocês veriam de imediato. Mas os outros dois processos acontecem. Então o exercício mediúnico vai categorizar o entendimento desses processos para que eu os controle. A partir do momento que eu não sei qual é o processo, eu não tenho como controlar. Vocês concordam comigo? A gente só controla o que entende, que sabe que existe, que sabe que acontece. Eu não sei o que acontece, então eu não controlo. Alguém controla por mim. Então, muitas vezes, os médiuns acreditam que controlam os seus processos mediúnicos, mas não são eles que controlam. Alguém controla por eles. E, no geral, são os mentores, certo? Os mentores, atuando e percebendo a deficiência do médium, eles vão exercer o controle necessário. Agora, quanto mais maleável e útil for o médium, mais facilmente, maior capacidade terão os espíritos para atuarem. Eles vão atuar com maior facilidade, porque eles passam a não se preocupar tanto com o médium em si, o controle do fenômeno, que o médium já faz essa tarefa, e aí eles ficam livres para fazer o que eles têm que fazer, certo? O que eles estão aqui para fazer, que eu não posso fazer por eles, porque só eles sabem. Mas controlar o processo, não necessariamente em sua totalidade, mas uma grande parcela, já viabiliza que eles fiquem mais livres para fazer o que eles necessitam. Então, o médium como medianeiro, nós temos lá no livro dos médiuns, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Essa é a definição dada por Kardec no livro dos médiuns, lá no capítulo 32, que é a função. Quando a gente vai abordar médium como descentralização dos elementos constitutivos, essa abordagem foi trazida por Viana de Carvalho no livro Médiuns e Mediunidades, psicografia de Divaldo Franco. Esse livro, ele passa a ser fundamental para todo aquele que deseja entender de mediunidade. Então esse livro é um livro básico que o indivíduo, o médium, precisa ler e precisa entender, dentre outros, tá? Não é só esse não. Mas Viana de Carvalho, ele cita Gustave Gellé. Gustave Gellé foi psiquiatra e pesquisador espírita francês. Então nós vemos que ele é lá mais ou menos da época, contemporâneo com o surgimento da doutrina espírita, e ele foi um pesquisador, um grande pesquisador dos fenômenos de materialização. Então é alguém que atuou, estudou os fenômenos em alguma profundidade. E ele diz, através do seu estudo, através das suas observações, que os médiuns são pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. Então, isso é um processo material, como nós falamos, perispírito, corpo físico, mas que
na sua essência, vai ser controlada pela mente. Então, apesar de ser um processo mental, um processo material, ele vai ser controlado pela mente. Esse controle em si viabiliza que o médium não fique percebendo espíritos a todo momento, à torta e à direita. Então, muitas vezes, em reuniões como essa, é uma reunião de estudo, não é uma reunião de fenômenos mediúnicos. Mas muitas vezes o médium, que entre nós existem vários médiums, fica percebendo espíritos e muitas vezes se perturbando com a presença desses espíritos. Através desse controle, o médium é capaz de determinar o momento em que o fenômeno irá ocorrer. Existe uma distinção. Eu, enquanto médium, posso determinar o momento que eu me coloco à disposição para o fenômeno. Pronto. Agora, o fenômeno só vai ocorrer se um espírito concordar com aquela situação. Certo? Então, eu enquanto médium, nunca posso garantir o fenômeno. Eu só posso garantir em que momento eu me predisponho ao fenômeno. Isso eu posso garantir. Mas aí vai depender do espírito decidir que ele vai se manifestar naquele horário. Obviamente que nas reuniões sérias, o espírito obviamente vai secundar o médium naquela atividade. Então, em geral, se a atividade for séria, a gente pode garantir até um determinado nível que haverá espíritos para trabalhar. Agora, o problema é que nas atividades que não são tão sérias assim, porque a gente garante que espíritos vão atuar. Só que não seriam aqueles espíritos bons, mas os espíritos mais equivocados. Então, todos ouviram falar daquela brincadeira dos copos, que jovens se juntam para fazer a brincadeira dos copos, e funciona. Funciona por quê? Porque espírito brincalhão está sempre disposto a brincar, certo? Então, infelizmente, o médium, quando ele não tem muito contato, muito conhecimento, ele pode servir de joguete para esses espíritos brincalhões e até espíritos com uma certa maldade, podemos dizer assim. Médios com alto grau de permeio dos limites da psique. Então, apesar de estarem dois itens separados, na questão material e na questão mental, mas de alguma forma eles estão interligados. Isso a gente tirou de um livro da nossa própria autoria, que está disponibilizado no nosso site, www.ccconte.com, e também nesse mesmo site está disponibilizado esses slides. Então, quem quiser consultar depois, é só ir no site. Então, tem esse livro, Biografia de um Médium, analisado pela teoria junguiana, que é a continuidade do título, em que nós analisamos os processos pelos quais nós passamos, no nosso processo de educação mediúnica, e analisando sobre a teoria energética da psique, como Jung vem trazer para a gente. O primeiro capítulo é um pouco chato, um pouco pesado. Então, se começar a ler o primeiro capítulo e ver que está difícil, pula e vai para o segundo. Porque no primeiro capítulo a gente quis fazer alguma coisa semelhante ao Livro dos Médiuns, onde na primeira parte do Livro dos Médiuns ele discute se há espíritos. Porque se não houver espíritos, se espíritos não existirem, não tem por que discutir sobre mediunidade. Certo? A gente chega à conclusão, espírito não existe. Então, mediunidade também não existe, não tem por que discutir. Então, Kardec trabalha essa parte sobre a questão de existir ou não espíritos, na primeira parte do Livro dos Médiuns. E nesse primeiro capítulo de Biografia de um Médium, nós trabalhamos isso sobre uma visão da física quântica. Então, por isso que a gente falou que pode ser um pouco pesado, um pouco chato. Mas se for chato, vai para o segundo, parte do princípio que existem espíritos e já vai para o segundo capítulo e pronto. Então, mediunidade seria a capacidade apresentada por certas pessoas de permitir o permeio de conteúdos que adentram a região do inconsciente, oriundos de uma inteligência estranha,
para o consciente e sendo dessa forma exteriorizada. Então, quando a gente fala em perturbação do médium, todo aquele que se vê em trabalho com médiuns, com mediunidade, conhece nos momentos iniciais que o médium passa por estados de perturbação. Essa perturbação é inerente ao processo e ela ocorre exatamente por causa disso aqui. Por que o médium vivencia perturbação? Por causa desse permeio de conteúdos do inconsciente para o consciente. Primeiro é a ação de uma inteligência estranha. Quando eu digo inteligência estranha, é que não sou eu, atuando na minha mente, certo? Primeira coisa é isso, já causa uma perturbação. Para eu servir como medianeiro, esse conteúdo precisa fluir de alguma forma para o meu consciente. E aí ele atravessa uma barreira. Com isso, com esse fluxo, causa uma desarmonia muito grande. Causa o que a gente chama de perturbação. Certo? Então, quando eu vou falar em educação mediúnica, eu estou falando em médiuns se acostumarem com esse processo. O que é mais difícil, a maior dificuldade para o médium é se acostumar com esse processo. Um espírito atuando na sua estrutura psíquica e esse conteúdo fluindo, né? Viajando por essa estrutura psíquica. Quando a gente vai falar em dificuldades psíquicas, enfermidades mentais, esquizofrenia e etc., nós estamos falando disso aqui. É um permeio que existe nessa estrutura psíquica em que conteúdos fluem de uma região para outra. Nós vamos trabalhar isso tudo em detalhes ainda hoje, tá? A diferença é o seguinte: o médium educa, o enfermo não. Aí vai precisar de medicamento, certo? Se a gente trabalha ao contrário, administra medicamento para o médium, vai causar danos. E se a gente leva o enfermo para a mediunidade, vai causar danos. Então o fundamental é distinguir, para que a terapêutica seja correta. A gente traga orientação mediúnica para o médium e médico para o doente, para o enfermo. Mas no final, a dificuldade que a gente apresenta enquanto médiums iniciais é isso aí. Certo? Aqueles médios em que o processo começa vagarosamente, porque mediunidade a gente fala de uma gama muito grande. Então existem aqueles que a mediunidade começa devagarzinho, numa casa mediúnica, e aqueles processos leves, sendo orientado, né, pelo orientador, a coisa vai. Então ele muitas vezes não se ressente nesse estado inicial. Mas quando a mediunidade surge com determinado grau, e ela surge de um momento para o outro, aí vai surgir umas perturbações que podem, né, causar grande transtorno para o médium. Tá certo? Então passa a ser fundamental a paciência para o médium nesses processos. Tem uma orientação que eu dou para qualquer um que esteja vivenciando esse fenômeno: se abster de qualquer tipo de bebida alcoólica, seja em qual quantidade for. Tem que levar a bebida alcoólica para zero. Eu sei, muitas vezes dá uma cerveja, isso ou aquilo, mas quando a gente fala em médiuns não educados, a ingestão de álcool vai diretamente afetar a bioquímica do cérebro. Alterando a bioquímica do cérebro, é muito fácil para o médium perder o controle. O médium iniciante, em que esse estado ainda está muito volátil, onde ele ainda não solidificou os processos que ocorrem na sua estrutura mental. Então, ingestão de álcool deve ir para zero. Os médiuns apresentam maior permeabilidade dos limites da psique. Então todo médium
apresenta uma permeabilidade maior do que o não médium. Eu sei que lá no livro dos médiuns a gente vê que todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos, portanto interagimos com espíritos em algum grau. Quando nós falamos médiuns aqui, são para aquelas pessoas que apresentam a mediunidade ostensiva, tá? Então o termo médium que nós utilizamos aqui no nosso estudo vai ser sempre voltado para a mediunidade ostensiva. Então, além dessa permeabilidade, também tem uma flexibilidade muito grande nesses limites energéticos da psique. Então, os limites que nós vamos ver daqui a pouco, eles são bem flexíveis, certo? E aí, com isso, a flutuação de conteúdo, ela varia com o tempo. Então eu, enquanto médium, tenho que educar o quê? Fortalecer essa estrutura, permitir que os processos, os conteúdos fluam de um lado para o outro sem me molestar. Terceiro, controlar de alguma forma essa flexibilidade desses limites para que ocorra quando eu assim o deseje. Então, por isso que eu digo, vou me permitir agora me colocar na posição de médium para viabilizar o fenômeno, aí eu vou atuar nessas fronteiras, nesses limites, para que eu viabilize o processo de interação com o espírito, no momento que ele assim o desejar. Papel do médium. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, nós só salientamos dois parágrafos, dois segmentos de parágrafos, nem um parágrafo inteiro, para a gente perceber que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele já deixou o caminho aberto para esses dois estágios que nós acrescentamos, porque normalmente se costuma entender apenas médium como medianeiro, que é a função. Esses dois outras formas de abordar a mediunidade, Kardec já deixou alinhavado para nós. Obviamente que depois, já no século XX, com Jung, com todos os estudos da física, com o avanço do conhecimento, a gente pode aprofundar mais nesses conceitos. Mas é importante a gente verificar se no Livro dos Médiuns, o gatilho já ficou ali. Kardec e os espíritos, já deixaram o gatilho para a gente poder se guiar com o avanço do conhecimento. Papel dos médiuns nas comunicações espíritas, nas comunicações mediúnicas. Lá no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: o vosso cérebro, e a gente precisa ressaltar que na época de Kardec ainda não existia essa distinção entre cérebro e psique, ou cérebro e mente, então era tudo trabalhado como cérebro. Hoje a gente já faz a distinção como cérebro sendo um órgão e mente sendo a parte energética dos processos psíquicos. Então Kardec trabalha tudo como cérebro. O vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem. Isso é o nosso cérebro, a nossa mente. A nossa mente está sempre assim, certo? Numa grande desordem. Quando a gente vai falar em mediunidade, é preciso estabelecer uma certa ordem. E o mentor estabelece uma certa ordem para que a comunicação ocorra. Esse já é um ponto que de início a gente se ressente. E não só difícil, como também penoso se nos torna movermos nos dédalos dos vossos pensamentos. Então a gente já verifica lá que Kardec já deixou esse gatilho, que os espíritos atuam no nosso pensamento para o processo mediúnico. Então é uma interação mental, uma interação psíquica. Em outra parte desse mesmo capítulo consta o seguinte: isso aí são espíritos falando, O espírito, se não me engano, foi Erasto que trabalhou esse capítulo com Kardec, então é Erasto falando.
Por isso é que gostamos de achar bons instrumentos, porque então nosso perispírito, atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira. Então aí no processo de psicografia. Então esses espíritos já vêm trazendo para a gente a interação do perispírito deles com o perispírito do médium, que vai atuar no corpo físico. Então Kardec já deixou, juntamente com Erasmo, esses dois gatilhos, e obviamente que em outras partes do Livro dos Médiuns nós vamos encontrar várias alusões a essa questão, mas nesses dois é que ficou mais claro o que eles querem dizer para a gente. Então, em um, nós temos a interferência na nossa mente, e no outro, nós temos a interferência na nossa estrutura físico-perispiritual. Então, a gente passa a verificar que a nossa função ou nossa tarefa enquanto médium, ela vai muito mais além do que mero medianeiro. Não que seja pouca coisa, mas porque para ser um medianeiro adequado é necessário aprendizados, controles que vão muito além do que simplesmente eu me predispor a ser medianeiro. Chakras, centros de força, elas não foram apresentadas na codificação, certo? Mas centros de força e também chakras são conceitos que foram assimilados pelo movimento espírita e foram também trabalhados por alguns autores a posteriori da codificação, posteriori de Kardec. Então, de alguma forma, como ele é utilizado, nós vamos tentar usar esse conceito dos chakras para a gente chegar a um ponto de inter-relação entre espírito, perispírito e corpo físico, para a gente tentar demonstrar aonde existe essa atuação quando a gente fala em descentralização dos elementos constitutivos. Então, um é o termo de chakra, comumente dado para as doutrinas orientais, e do outro lado é o que é utilizado pelo movimento espírita. Existe um físico quântico, Amit Goswami, e ele escreveu esse livro aqui. Ele escreveu vários livros, certo? E ele é um cientista que trabalhou nessa correlação entre a conceituação da ciência mais moderna com os conceitos hinduístas, para mostrar a relação e aprimorar o entendimento. Nós, enquanto espíritas, nós podemos usar esse caminho que ele trilhou para fazermos a correlação entre a ciência e o espiritismo em si. E quando a gente vai olhar o espiritismo e essas doutrinas orientais, hinduísmo, budismo, nós vemos muitos pontos em comum, tá? Então fica fácil fazer. Mas Amit Goswami, ele vem se falar de Sheldrake. Rupert Sheldrake é um biólogo e ele é tido como criador da hipótese dos campos mórficos. A história, o conceito de campos mórficos é um campo que serve de molde para o corpo físico, para nós é o perispírito, certo? Mas ele é um cientista que vem e questiona muito a conceituação e a visão da ciência moderna, colocando ainda como muito limitada, porque se atém puramente às questões materiais. Mas Amit Goswami, citando Sheldrake, ele diz o seguinte: Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo vital. Ele fornece a matriz para a estruturação da forma física. Nós vamos que é o nosso conceito de perispírito, Então tá aí. Os órgãos físicos são as representações das funções do corpo vital, como a manutenção do corpo ou reprodução.
Os chakras, aí é que é a parte interessante, e é essa parte que a gente quer ressaltar. Os chakras são os lugares do corpo físico onde a consciência produz simultaneamente o colapso do corpo vital e do corpo físico. Nesse processo, a representação do corpo vital se transforma no corpo físico. Colocando, para nós, traduzindo isso de uma forma que a gente entenda, nós temos espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito é esse que é mais transparente. Então nós temos o espírito. A nossa existência enquanto espíritos, nossas escolhas, nossas opções, ela é baseada no que a gente denomina de função psíquica. Eu tenho uma função psíquica, minha mente se comporta segundo uma função psíquica. E essa função psíquica, ela descreve todo o meu comportamento, todo o meu estado, em qualquer condição que seja da minha existência no momento atual. Seja eu desdobrado, seja eu em vigília, seja eu em estado mediúnico. É uma função psíquica. E essa função psíquica, ela causa o colapso de onda. O termo colapso de onda, ele é um pouco mais complexo do que a gente vai falar aqui, mas ele é voltado por uma complexidade um pouco maior. Deixa eu voltar que foi mais rápido do que eu quis. Então, essa ação psíquica, ela vai atuar no fluido, formando esse colapso de onda, significando, vai transformar o que era apenas uma questão de probabilidade em matéria. E essa transformação, quando a gente vai para Sheldrake, ela vai ocorrer através desses pontos, desses centros de forças principais, certo? Então, esse função psíquica do espírito, atuando ou se emanando dessa estrutura psíquica, vai atuar colapsando a onda e formando o perispírito. E os pontos de suporte, onde essa função de onda se apoia, é naquilo que nós chamamos de centros de força, ou consideramos como centros de força. Importante lembrar que, apesar de nós só falarmos em 7, que seriam os principais, existe um grande número de centros de força, vou falar até um termo que nem sei se seria o mais correto, mas menores, certo? Menos importante em algum ponto, apenas porque esses seriam os principais. Então esses 7 são só os principais, mas não são os únicos. Dali, essa função ela vai continuar se propagando na formação do corpo físico. Então, quando nós pensamos nessa ligação entre perispírito e corpo físico, muitas vezes nós nos referimos como uma cola, mas a gente tem que pensar bem ou interpretar direitinho o que significa essa cola. Porque quando eu colo alguma coisa, é uma ação física e permanece colado. Quando a gente fala nessa cola entre perispírito e corpo físico, nós estamos falando num processo energético e num processo dinâmico. Por ser energético, por ser dinâmico, não é físico. Não sendo físico e sendo dinâmico, varia com o tempo, certo? Se varia com o tempo, eu posso controlar. Se varia com o tempo, emana de mim, é um processo que eu gerencio, eu posso controlar. Eu tenho domínio daquilo. Então, quando a gente vai para o nosso tema, escola de aperfeiçoamento, a gente verifica que o que nós temos para aprender com a mediunidade é alguma coisa muito profunda, porque se radica exatamente na profundeza dos espíritos, certo? Nos nossos processos mais íntimos. Quando a gente trabalha como função, o contato com esses espíritos já é um manancial de informação, já é um manancial de aprendizado.
mas são eles, é externo a mim, eu aprendo com eles. Quando a gente vai nesses processos, eu preciso aprender em mim, é diferente, certo? Então, por que eu sou médium? Porque eu preciso aprender essas coisas. Por que o outro indivíduo não é médium? Porque ele precisa aprender outras coisas, que não seja isso. Porque a informação mesmo, por esse dado trazida pelos espíritos, a gente podia ficar só com a codificação. Alguns seriam médiuns para trazer informação. Chico Xavier e Divaldo Franco, por exemplo, já bastaria para nós, porque a quantidade de informação que aqueles dois trouxeram através dos espíritos já é material para a gente estudar para a nossa vida inteira. Então, para que eu preciso ser médium? Informação por informação eles trouxeram. Eu preciso ser médium porque pelo contato eu vou me forçar a aprender, apesar de muitos médiuns que psicografam acreditam que a informação é para os outros, certo? Eu escrevo, mas a informação é para vocês. Não é bem assim que funciona. Se eu escrevo, a informação primeiro é para mim, e pode servir para vocês também, certo? Para mim, com certeza, e para vocês vai servir ou deve servir em algum grau. Agora, esses processos não. Quando a gente verifica também, muitas vezes, nós vemos que o indivíduo, para atingir um determinado grau de mediunidade, ele necessita de várias encarnações como médium, vindo como médium, vivenciando, que é para ele poder ter o controle desses processos em grande profundidade. E aí, então, servir como medianeiro útil, um instrumento útil para que a informação venha. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de psicografar cerca de 500 livros, isso é um absurdo, certo? A capacidade mediúnica do indivíduo, conhecimento mediúnico, controle, deve ser imenso, muito além do que a gente possa imaginar. Divaldo Franco psicografou também centenas de livros com vários espíritos, tanto Chico quanto Divaldo. Então isso é um absurdo. São processos com alto nível de controle. Dona Ivone Pereira, os livros que ela trouxe e os processos que ela vivenciou, também, né, a forma como ela relata, a gente verifica que necessita um alto grau de controle, tanto físico quanto mental, para poder suportar os processos relacionados com a mediunidade exercida em elevado grau. Esse é o mapa mundi. Espero que dê tempo. Que hora da gente para? 9. Quando a gente vai para entender a mente, nosso psiquismo, a gente fica muito assim, abstrato. Então é difícil de nós entendermos como funciona a mente. A gente compara didaticamente ao nosso planeta. Agora, o que nós vamos falar do nosso planeta é a representação de como nós pensamos, é o nosso comportamento. Então o comportamento mundial é o nosso comportamento, no final. E aí eu posso pegar o comportamento mundial para entender o que acontece na minha cabeça, certo? Na minha estrutura psíquica. O que quando a gente olha para esse mapa, nós vemos muitas coisas. Nós vemos países vizinhos, nós vemos países afastados, nós vemos países que mantêm uma relação amistosa, nós vemos países que mantêm uma relação antagônica, nós temos países que se juntam para facilitar processos, como a Comunidade Europeia, por exemplo, né, que facilita processo, e aí mesmo com o processo facilitado, surge um que quer se separar, como a Inglaterra hoje em dia, né? A Grã-Bretanha está querendo separar. Então a gente vê um que já, numa situação cômoda, já tem alguém querendo sair dali. Nós vemos outros tentando manter uma relação compatível, ou equivalente. Nós temos aqui o Mercosul, que não chega nem perto,
né? Fica muito mais no papel do que chegar a um nível de cooperação como a comunidade europeia. Nós vemos guerras, né? Países em guerras realmente, outros apenas numa certa animosidade. Então nós vemos essa confusão. Nós temos alguns que tentam ser completamente isolados, mas a gente verifica que eles não conseguem se manter isolados por mais que tentem, porque eles fazem parte de um todo. Então, vou pular isso aqui. Então, quando a gente vai verificar nosso planeta, nós temos um planeta apenas, várias regiões. Cada uma dessas regiões, que são os continentes, subdividida em vários países. A questão é, são independentes? Todos eles falam em manter a soberania, mas são independentes? A independência existe até que ponto? Até que ponto eles são realmente independentes? Quando a gente vai para a mente, a nossa estrutura psíquica, o que nós denominamos de mente corresponde a uma estrutura complexa, composta de numerosas regiões, que por sua vez apresentam numerosos conteúdos. Então a nossa mente é muito equivalente ao nosso planeta. Várias regiões, vários países, um sistema dinâmico que nunca entra em repouso, interagindo incessantemente, tanto os conteúdos internos entre si, quanto com outras mentes. E da mesma forma que o nosso planeta, existem conteúdos da nossa mente que coabitam harmoniosamente. Tem outros que são incompatíveis, vivem com uma certa animosidade. E tem outros que entram em guerra. Literalmente, conteúdos da nossa psiquismo que não se bicam. E aí, quando entram em contato, é como se fosse uma guerra. Certo? E nós gostamos de falar da nossa soberania, da nossa independência. Eu sou dono de mim mesmo. Mas a gente não é dono nem de nós mesmos. Quantas vezes aconteceu de nós termos uma reação qualquer, reagimos de uma forma desconhecida para nós, e quando aquilo tudo passa, a gente pensa assim: como é que eu agi dessa forma? Como é que eu fiz isso? Eu não entendo como é que eu fiz isso. Vocês já passaram por isso? Sabe por quê? Porque naquele momento vocês não eram vocês. Certo? Vocês são vocês com esse conteúdo que vocês estão atuando agora. Mas outros conteúdos tomam o lugar desse que vocês estão se comportando agora. E agem conforme nós agimos conforme o conteúdo assim o determina. E a gente não consegue parar. Vocês já tentaram parar no meio? Está dando aquela descarga, às vezes de agressão, descarga de nervosismo, tenta parar, não consegue, tem que ir até o final. E aí quando vai até o final é que consegue controlar. Não é assim que funciona? Porque é quando aquele conteúdo perdeu a energia e foi embora. Ele te trazia uma alta carga energética, e aí ele toma conta do que nós somos. Certo? Ele atua, ou nós atuamos através dele. Quando gasta a energia, ele se afasta novamente. E nós nos recobramos o nosso estado. Quando a gente fala, nós não fazemos mais isso, ou nós não fazemos mais aquilo, é um equívoco. Eu não faço isso ou aquilo com essa região do meu psiquismo, com esse conteúdo que eu estou atuando agora. Mas o outro conteúdo sou eu também. O problema é esse. O outro conteúdo sou eu. Certo? E eu ajo daquela forma. Então nós, espíritos do mundo de expiações e provas, somos compatíveis enquanto conteúdo psíquico na sua totalidade. Pode não ser enquanto eu falando aqui para vocês, mas enquanto totalidade somos. Portanto, o não julgueis para não ser julgados vai muito além do que não fazer fofoca, né?
é nos reconhecermos igual ao irmão, seja ele qual for. Não é o nosso irmão de casa espírita, não. A gente está falando daqueles irmãos mais confusos, mais perturbados que a gente pode imaginar, mais degenerados que a gente pode imaginar. Nós mantemos um grau de afinidade com eles. Então essa estrutura psíquica são independentes. Até que ponto esses conteúdos são independentes? Então essa dependência se mantém. E tentando passar rápido, que a gente fala muito, Jung ele definiu 3 regiões basicamente do psiquismo humano. Ele colocou consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Esse consciente é a região que eu estou falando com vocês agora. Eu uso consciente, certo? O inconsciente pessoal é tudo que eu aprendi e esqueci. E o inconsciente coletivo é o meu acervo de outras experiências, seja como encarnado, ou desencarnado, ou desdobrado, certo? Vai tudo para esse inconsciente pessoal, coletivo. Quando a gente fala em limites, nós estamos falando dessas regiões. Então nós temos 3 regiões. Aqui desenhado é bem definido, mas não são regiões fixas, nem físicas. Elas são regiões ou limites energéticos. E são coisas interessantes quando a gente vai analisar através dessa estrutura psíquica, porque passa a explicar várias coisas. Eu, quando durmo, e vocês também, desdobram. Aí muitos vêm aqui para a casa espírita estudar, outros vão para lugares que não são lá muito bons. Quando a gente volta, não lembra de nada, certo? Do que venciou. Alguns traz sonhos, lampejos assim, de recordações. Agora, alguma vez vocês já acordaram lembrando o sonho com extrema clareza? Vocês sentam na cama, aquela clareza saberia contar tudo. Aí pisca o olho assim, aí some, não fica mais nada. Aí eu falava assim, mas até agora eu lembrava detalhes. Passou 1 segundo, eu não consigo reproduzir nem um pouquinho do que estava na minha mente em sua totalidade. Isso significa que nós atuamos com regiões diferentes do nosso psiquismo. A região do psiquismo está ligada ao órgão material. O cérebro estabelece a relação do psiquismo que nós vamos atuar. Então eu, agora, e vocês também, os que não estão dormindo, né? O pessoal dormindo, nosso cérebro estabelece que nós atuamos com esse consciente. Agora, quando eu desdobro, se eu atuo e não lembro, eu preciso atuar com uma outra região. Então a gente passa a atuar com a região estabelecida pelo perispírito. É um órgão físico. O cérebro perispiritual. Nós temos, material em Jung, no livro A Natureza da Psique, onde ele percebeu que não existia motivo para que processos semelhantes ao nosso, enquanto consciente, não acontecesse também no inconsciente. E ele vem falar na existência de um sujeito secundário, porque se eu, ele me estudando, esse aqui é meu sujeito primário, e aí ele vem falar sujeito secundário. Nós, na visão espírita, podemos considerar esse aqui como secundário, e o primário seria eu enquanto espírito, certo? Então nós começamos a ver que existem regiões no nosso psiquismo que faz o papel de consciência, dependendo de como a gente atua, ou o estado que nós atuamos, certo? Agora vamos voltar lá, eu acordado aqui estou com uma região, eu desdobrado estou atuando em outra região. Quando a gente vai em médios como desassociação dos seus elementos constitutivos,
nós percebemos que alguma parte tem um afrouxamento, o que me possibilita atuar em mais de uma região do meu psiquismo ao mesmo tempo, certo? E isso causa desconforto para quem não está acostumado. A educação mediúnica vai levar o indivíduo para se acostumar com aquilo, e quando não é momento, ele traz de volta para a posição adequada. E aí depois a gente entraria falando na questão de individuação. Nós vamos falar bem rapidinho nesses 2 minutos. Individuação, é um conceito trazido por Jung, em que ele fala que o espírito individuado é aquele que não é mais compartimentado. Lembra lá no livro dos médiuns que eles falaram que nossa mente, falaram com essas palavras, mas eu não lembro mais, que a nossa mente é uma confusão só, certo? A individuação, o processo de individuação é a organização desses conteúdos. E quando esses conteúdos são organizados, eles não precisam ser mais compartimentados. Então é um indivíduo uno. Quando nós falamos em espírito elevado, qual a diferença entre um espírito elevado e eu? A gente pensa o conhecimento, não necessariamente. O espírito elevado é aquele que é uno, ele é individuado. A sua estrutura psíquica é una, não é compartimentada, não é bagunçada igual a minha, certo? Então o grau de felicidade do espírito não está atrelado ao seu conhecimento, mas está atrelado à sua organização psíquica, e isso independe da quantidade de informação que o espírito tenha. E aí, tanto Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela vem corroborar com esse conceito da individuação. E quando a gente fala em trabalho mediúnico, nós estamos falando em processos de individuação, porque o médium precisa se conhecer. Para eu saber se a informação é minha ou de um espírito, eu preciso me conhecer. Eu preciso trabalhar pela organização da minha estrutura psíquica. Eu tenho que aprimorar esses processos no meu psiquismo. Isso tudo eu estou trabalhando para a minha própria individuação. Então, quando a gente fala escola de aperfeiçoamento, ele vai muito além do que simplesmente a assimilação de informação, de melhora moral. Isso tudo. Mas também nós estamos falando em domínio de processos mais profundos na estrutura espiritual e na própria estrutura física, certo? Não vai dar tempo de nós passarmos os outros slides, mas esses slides estão disponibilizados no nosso site, logo na página frontal, procurando, vocês vão encontrar, que é www.ccconte.com, e eu convido vocês a lerem o restante, porque o restante é só texto, né? Falando de individuação, de Joana de Ângeles, e um pouquinho também de Jung, só para fechar o raciocínio. Quem não fizer está com o raciocínio fechado também, mas vai complementar um pouco mais. Muito obrigado a todos pelo convite, pela possibilidade de compartilhar esses momentos com vocês e também pela paciência em nos ouvir. Muita paz a todos.